Bendito seja Deus. Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 25 a seguir. Graças a Deus. Vamos fazer a leitura, irmãos? Diz assim: E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido falar acerca de Jesus, veio por detrás dele, por entre a multidão, e tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu somente tocar-lhe as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentia no seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e trêmula, cônscia de que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém e amém. Graças a Deus. Pedir que os irmãos estejam com o texto aberto. Ainda assim eu coloquei os versículos para que a gente possa acompanhar na televisão, irmãos. Então, aqueles que não trouxeram o livro e desejar acompanhar, façam. É um texto bem conhecido, é uma história muito conhecida, irmãos. Eu tenho certeza que muitas vezes nós já nos deparamos com esse texto. Eu me recordo que até em outro momento já ministramos sobre esse texto. Mas eu gostaria de pensar esse texto com os irmãos, uma reflexão breve, se o Senhor assim permitir, traçando um paralelo entre a situação vivenciada por esta mulher e a situação que nós vivenciamos no tempo presente. Nós vivemos hoje, mais do que nunca, um tempo em que se fala de isolamento social, distanciamento social. Um tempo em que as pessoas não podem e algumas sequer desejam estar próximas umas das outras. Um tempo em que muitas pessoas têm, em função da situação trazida com o Covid-19, tem sido, de certa forma, atingida nos pormenores da sua vida. Muitas pessoas têm perdido o emprego em função do Covid. Muitas pessoas têm perdido o seu meio de sustento. Muitas pessoas têm perdido as suas condições. Muitas pessoas têm empobrecido. E muitos, neste momento, sequer sabem como vão dar continuidade para a sua vida. Para muitos é um tempo de desesperança, um tempo de aflição, um tempo de temor, um tempo de receio. Esse texto nos conta a história de uma determinada mulher. O texto não nos diz exatamente quem é esta mulher. O texto inicia-se dizendo: e aconteceu que certa mulher, uma mulher comum daquele tempo, uma mulher entre muitas outras mulheres que vivenciavam ou que viviam naquela região de Israel. Uma mulher que a Bíblia sequer dá um nome para ela. Uma mulher que certamente não tinha um destaque muito grande na sociedade, senão ela seria nomeada como outros personagens que tinham destaque. Ele nos fala de outras pessoas como Nicodemos, que tinham destaque na sociedade e recebeu um nome, como Bartimeu, ou enfim, outros indivíduos que a Bíblia faz menção. Esta mulher, a Bíblia diz somente que é uma certa mulher, uma pessoa normal, uma pessoa que segue o curso da sua vida, uma pessoa que está vivendo à luz da sua realidade, à luz das suas posses, à luz daquilo que a vida trazia consigo para ela naquele momento. Só que a Bíblia nos informa que em um dado momento da vida desta mulher, a despeito de a Bíblia não nos dizer exatamente quando, ela é surpreendida de forma abrupta e inesperada com uma enfermidade. A Bíblia diz que ela traz consigo uma hemorragia, o fluxo menstrual dela, cumprindo-se os seus dias, não cessou. Continuou, persistiu. E a Bíblia diz que isto passou um tempo, talvez uma semana depois do normal, ela tivesse ficado preocupada.
Talvez um mês depois ela já estivesse extremamente preocupada. E seguramente ela buscou os recursos da medicina, porque o texto nos diz isso. Que ela despendeu, ela gastou tudo que ela tinha em função de vários médicos que ela visitou. Talvez depois de um mês, 2, 3, ela começou a buscar os especialistas da época para tentar tratar a situação dela. Só que a Bíblia diz que isso perdurou, não houve uma possibilidade de cura. Isso foi trazendo consigo as consequências. A Bíblia diz que chegou ao ponto de que ela despendeu tudo que tinha. Ela gastou todos os seus bens, todas as suas posses, todos os seus haveres, em função da esperança de poder se ver livre agora dessa situação. De poder se ver livre deste problema que afligia a sua vida. O texto é enfático e nos diz ainda no versículo 25 que ela ficou 12 anos nessa situação. Imagine a condição dessa mulher. Imagine se nós vivenciássemos uma situação de enfermidade. Talvez não nos mesmos moldes, mas imagine-se que nós tivéssemos uma enfermidade e passasse um mês, 2, 5, um ano, 2, e aquela enfermidade dia após dia resistindo a todo e qualquer tratamento apresentado pela medicina. Seguramente, irmãos, nós estaríamos com o nosso psicológico fragilizado e abalado. 12 anos se passaram, o texto diz. E essa mulher se encontra naquela condição. Para além disso, irmãos, para além da situação psicológica dela, do abalo psicológico frente a uma enfermidade que não tinha um tratamento adequado para se tratar na época, frente a esse gasto que ela teve, frente ao seu empobrecimento, porque a Bíblia diz que ela perdeu tudo que ela possuía. Ela gastou todos os seus bens, os seus recursos em função da medicina. Para além disso, a questão desta mulher também atingiu o âmbito espiritual, o âmbito religioso. Porque naquele tempo, a pessoa que trazia consigo uma enfermidade desta natureza era considerada uma pessoa imunda perante a lei. E esta mulher, sendo uma mulher judia, uma mulher que vivia segundo os preceitos da lei judaica, ela se viu numa condição de extrema adversidade, para além daquilo até mesmo que nós podemos imaginar. O texto, quando nós olhamos, irmãos, lá no livro de Levítico, no capítulo de número 15, no versículo de número 25, vai nos dizer que as pessoas que traziam consigo um fluxo incessante, ou seja, que não cessavam a sua condição, a condição própria das mulheres, elas se tornavam imundas por todo o tempo em que aquele fluxo existisse. Ou seja, aquela mulher, aos olhos da sua religião, era considerada uma pessoa imunda. E não somente o seu tempo normal, de talvez 3, 4, 5 dias, como algumas mulheres, mas por 12 anos consecutivos ela enfrentou aquela enfermidade. E por 12 anos ela foi considerada uma pessoa imunda aos olhos da sua religião. Para gravar isso, irmãos, o indivíduo que se tornava imundo, ele não podia ter contato social com ninguém. Ele não podia aproximar-se de outras pessoas. Alguns estudiosos afirmam que naquele período era comum se ter fora da cidade locais próprios para acolher pessoas que eram consideradas imundas, para evitar que estas pessoas tivessem um contato social com outras pessoas que não estavam naquela condição. E isso, irmãos, a Bíblia vai nos relatar que se dava em função de que se aquela pessoa que fosse considerada imunda por alguma situação, como é o caso dessa mulher, ela tocasse em outra pessoa, esta pessoa que recebeu o toque dela também seria considerada uma pessoa imunda. É o que nos diz o texto lá em Levítico 15, 19. Que diz que qualquer que a tocar, que ter um contato com ela, também se tornará imundo. Em função disso, as pessoas que eram consideradas imundas, elas de fato eram segregadas. Elas de fato eram postas em isolamento social. Elas eram afastadas do convívio social. Elas não tinham acesso aos seus familiares. Elas não tinham acesso aos círculos sociais. Elas não tinham acesso ao templo para comungar com aqueles que partilhavam a mesma experiência religiosa delas. Nessa perspectiva, irmãos,
a situação desta mulher é semelhante à situação do tempo presente. Nós vivemos um tempo de isolamento social, um tempo onde as pessoas não desejam estar próximas, um tempo onde as pessoas não podem estar próximas, um tempo onde as pessoas não podem se reunir nas igrejas convencionais, nos templos, onde as pessoas não podem compartilhar um momento de comunhão, de adoração, de culto a Deus no coletivo. Esta mulher vivenciou uma situação semelhante. Nós estamos há praticamente 5 meses e, querendo Deus, em breve isso vai cessar para nós. Talvez até o final do ano nós já estejamos novamente seguindo o curso de nossas vidas. Talvez essa adversidade já tenha passado, mas aquela mulher estava naquela condição de isolamento social fazia 12 anos. Há 12 anos ela era uma mulher reclusa. Há 12 anos ela não tinha um contato social. Há 12 anos ela não podia frequentar a sua igreja, que seria o templo onde se praticava o judaísmo naquele momento. Há 12 anos as pessoas mantinham distância dela. Há 12 anos as pessoas não desejavam de forma alguma, em tempo algum, aproximar-se dela. Os irmãos vão perceber na Bíblia que a Bíblia nos relata, no texto de Lucas, no capítulo 17, versículo 12 e 13, que um grupo de pessoas que se encontrava leprosas, 10 leprosos, diz o texto, que também eram considerados imundos em função da lepra que traziam consigo, quando eles tiveram um contato com a pessoa de Jesus, o texto é enfático dizer que quando Jesus entrou na aldeia, eles ficaram de longe, e de longe eles gritaram para Jesus, de longe eles pediram misericórdia para Jesus. Eles não ousaram se aproximar de Jesus, eles não ousavam se aproximar de outras pessoas, porque eles sabiam que se eles fizessem isso, eles corriam o risco de ser apedrejados. Eles sabiam que se eles fizessem isso, as pessoas acabariam os tratando de forma agressiva, de forma violenta. Estas pessoas que vivenciavam essa situação, como esta mulher, viviam de fato, irmãos, o extremo do isolamento social. Para estas pessoas não havia possibilidades de nenhum tipo de comunhão. Hoje nós ainda temos um isolamento social um pouco mais flexível. Nós colocamos máscaras, nós seguimos as regras estabelecidas. Nós ainda conseguimos ter um certo contato. Mas para aqueles que eram considerados imundos, como esta mulher, o isolamento social realmente segregava a pessoa, afastava a pessoa, tirava a pessoa do convívio social. Esta é a situação desta mulher, que há 12 anos está vivenciando essa experiência. Uma experiência traumática seguramente para ela. Hoje nós vivemos um tempo em que por vezes a igreja fecha. E fecha talvez uma semana, 2, em algum lugar, 1 mês, 2, reabre um tempo, fecha de novo. E quando isso acontece, muitas pessoas perdem a perspectiva da comunhão com Deus. Muitas pessoas perdem a perspectiva de um laço relacional com o divino, porque vislumbram a possibilidade da relação com o Senhor, com Deus, com a pessoa de Jesus Cristo, somente perpassando a instituição religiosa chamada igreja. Essa mulher estava 12 anos sem poder ir no templo. Essa mulher estava 12 anos no isolamento social. Imagine se nós passássemos 1, 2, 3, 5, 10 anos sem poder comungarmos com o outro na instituição chamada igreja, no templo, sem pudéssemos nos reunir. Seguramente muitos desfaleceriam muito antes desse tempo. Muito antes disso, muitos perderiam a fé. Muito antes disso, muitos acabariam voltando atrás na sua vida, voltando atrás em seus caminhos, desistindo da possibilidade de alcançar, de alguma forma, em algum nível, a comunhão com o Senhor. O texto, irmãos, diz que esta mulher despediu tudo que ela tinha. E ela padeceu. O texto é enfático dizer que ela padecera muito à mão de vários médicos. Isso acontecia, irmãos, porque a condição em que ela se encontrava fazia com que as pessoas que a tocassem se tornavam imundas. Então você imagina a situação, a mulher indo visitar um especialista, um médico. Aquele médico que recebesse aquela mulher sabia
que ele haveria de ficar impuro também. E a lei determinava que aquele que tocasse, que encostasse em qualquer pessoa imunda, ele, a partir daquele momento, ele se tornaria imundo. Isso posto, os médicos que atendiam esta mulher só podiam fazer o atendimento dela. Não poderiam atender mais ninguém. Isso fazia com que o acesso aos médicos, que naquele momento já era restrito, que já era destinado a uma população ou a um grupo de pessoas que tinham uma condição socioeconômica privilegiada, fazia com que se tornasse mais restrito ainda, e que se tornasse mais caro ainda. Porque à medida em que ela fosse no médico, aquele médico sabia, hoje eu só posso atender ela. Então a consulta dela vai ser bem mais cara. Então se ela deseja um tratamento, vai ser muito mais caro que os tratamentos convencionais. Por isso a Bíblia diz que ela padeceu na mão de muitos médicos. Ela não era atendida de bom grado. Ela não desfrutava da simpatia dos médicos, porque os médicos sabiam que em atendendo-a, eles se tornariam impuros, imundos até o final do dia. Por isso a Bíblia diz que ela despendeu tudo que ela tinha. Ela gastou todos os seus bens, todas as suas posses. Ela gastou tudo aquilo que ela possuía em função da medicina. E o texto disse que depois disso, ela não tinha mais recursos. Ela não tinha mais possibilidades. Ela não tinha mais meios sequer para a manutenção daquilo que é próprio da existência humana, para seguir a sua vida. Pensando na nossa condição no tempo presente, irmãos, nossa realidade, a verdade é que este vírus, ou o Covid, que neste momento é o que aflige a população mundial, ele traz consigo experiências semelhantes às experiências desta mulher. Para além do afastamento social, muitas pessoas hoje se veem numa condição semelhante também a nível social. Pessoas que estão perdendo emprego. Pessoas que talvez até então fossem respeitadas por seu emprego, por seu trabalho, por sua condição, agora se veem desempregados. Pessoas como esta mulher que não tem mais condições financeiras, ela para o tratamento da sua enfermidade. Muitos do tempo presente, em função da enfermidade, não têm mais emprego, não têm mais condições de sustentar sua família, não têm mais meios de manutenção da existência, não podem mais desfrutar dos mesmos privilégios ou das mesmas condições que outrora desfrutava. Quando nós olhamos isso, nós percebemos que a situação desta mulher, vivenciada naquele momento histórico, traz consigo, irmãos, um paralelo que seguramente reverbera, por assim dizer, na vida de muitos no tempo presente. Pessoas que se encontram socialmente isoladas, com medo, com receio, com temor, com dúvidas, com inseguranças, não sabendo quando ou como se haverá de se extinguir esta enfermidade, ou temerosos de pegar uma enfermidade. Pessoas desempregadas, não sabendo como vão dar o sustento para a família. Talvez ao seu tempo essa mulher fosse respeitada, porque percebam que a Bíblia diz que ela despendeu tudo que tinha e gastou isto com vários médicos. Ela não foi uma especialista só. Ela não tinha condições limitadas para ir num médico e acabou a sua condição. Ela foi em vários, porque ela tinha condições para isso. Talvez ela tivesse um bom emprego ou uma herança de família. Talvez fosse uma mulher respeitada ao seu tempo por sua condição. Só que agora ela é uma mulher sem a menor condição. Ela é uma mulher que não tem mais recurso nenhum. Uma mulher que empobreceu em função da situação que ela está vivenciando. A Bíblia diz, irmãos, que quando ela se encontra nessa situação, ela ouviu falar que por aquela região existia um homem. Ela ouviu dizer que Jesus, um indivíduo vindo de Nazaré, estava naquela região e estava fazendo sinais, estava fazendo milagres, estavam fazendo obras extraordinárias e gloriosas. Imaginem, irmãos, a situação daquela mulher. 12 anos depois de ser excluída da comunhão com os demais que até algum momento de sua vida compartilhavam a mesma fé dela, agora ela não pode ir mais o templo. Agora ela não tem mais notícias dos eventos da sua igreja, por assim dizer, que naquele período era o templo onde ela professava a sua fé. Agora ela não tem mais contato nenhum com nada que acontecia no templo. Quando isso acontece, irmãos,
ela pôde ouvir falar de Jesus. Talvez, em seguindo o curso natural da sua religião, o que importava para ela fosse seguir as normas e as regras estabelecidas na sua igreja. Talvez, até o momento em que ela vivenciou essa diversidade, ela sabia tudo no que dizia respeito às atividades da sua igreja. Talvez ela estivesse a par de tudo o que acontecia na sua igreja. Mas talvez ela não tivesse ainda tido a possibilidade de ouvir falar de Jesus, de ter um contato real com Jesus. Só que agora não existe mais instituição para ela, não existe mais igreja para ela. Agora ela não tem mais acesso ao templo. Agora o que acontece no âmbito institucional não lhe diz mais respeito. Só que agora ela ouve falar de Jesus. Agora ela ouviu dizer que existia um homem que poderia alcançar um milagre na vida dela. Que se ela fosse ao encontro dele, que se ela tão somente pudesse alcançá-lo, o milagre poderia acontecer na vida dela. Ora, irmãos, esta mulher entendeu, neste momento da vida dela, que para que ela viesse a alcançar o milagre, existia uma esperança. Ela entendeu que era possível desenvolver uma comunhão com Deus, acessar a graça de Deus sem a intervenção da instituição. Ela entendeu que era possível ela alcançar Jesus mesmo sem seguir os padrões estabelecidos da sua instituição religiosa naquele tempo, o templo. Assim como muitos irmãos hoje, acredito que haverão de ter essa consciência. A consciência de que para se alcançar a pessoa de Jesus, não é necessária a intervenção da igreja. Não é necessário a intervenção de regras e normas a serem seguidas. Não é necessário a intervenção de um pseudo-líder religioso que possa, de alguma forma, intermediar minha comunhão com Deus. Aquela mulher entendeu que ela poderia ir direto na fonte, que ela poderia ter um contato direto com a divindade na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho. E a Bíblia diz que ela decide, irmãos, fazer isso. Ela decide ir ter com Jesus. Ela decide romper com os moldes da sua religião tradicional. Porque a religião dela dizia que ela não podia tocar em outras pessoas. Ela não podia encostar em ninguém. A religião dela dizia, se você fizer isso, você vai ser impuro. A religião dela tinha estabelecido certas normas que, em sendo seguidas, possibilitariam um acesso à divindade. Só que agora ela está disposta a rever aquilo que um dia ela creu quando verdade. Agora ela está disposta a romper com os padrões religiosos. E quando ela faz isso, a Bíblia diz que ela rompe no meio da multidão. Ela não está se importando mais se ela vai encostar em alguém. Ela não está mais se importando se a religião dela permite que ela encoste em alguém ou não. Agora ela decide romper no meio da multidão, porque para além da multidão ela sabia que ela poderia se encontrar com Jesus. Agora, o que importa para ela não são mais seguir regras ou normas. Agora o que importa para ela não são os padrões pré-estabelecidos pela religião institucionalizada. Agora o que importa para ela, única e exclusivamente, é ir ao encontro de Jesus. É tocar em Jesus. Esta mulher aprendeu algo muito importante. Esta mulher compreendeu algo muito importante. Ela entendeu que para que nós possamos ter um acesso à pessoa de Cristo, não é necessário a intervenção de uma instituição. Não é necessário a instituição ou perpassarmos a instituição religiosa. É possível nós irmos direto à pessoa de Jesus. É possível nós acessarmos diretamente a graça de Jesus. Isto posto, não importa se a igreja está fechada. Não importa se a igreja estará fechada 1 mês, 2, 5, 10. Isso não é motivo para que nós venhamos perder a comunhão com Cristo. Porque nós podemos e devemos ir diretamente à fonte. Nós podemos ter um acesso direto à pessoa de Jesus, mesmo sem a intervenção da instituição. Esta mulher compreendeu isso, irmãos. Esta mulher entendeu isso. E a Bíblia diz que o que Jesus sempre propôs para o seu povo, para a sua igreja, nunca passou, nunca perpassou a instituição nos moldes que nós conhecemos.
O próprio Jesus diz em Mateus 18:20 que onde 2 ou 3 estivessem reunidos no seu nome, ali ele estaria. Que não havia necessidade de toda a instituição como nós a conhecemos no tempo presente. Que não haveria necessidade de todas as regras e normas propostas pelo ente religioso como nós conhecemos no tempo presente. Jesus disse: basta que 2 ou 3 se reúnam. Basta que exista um grupo de pessoas com o mesmo desejo, com o mesmo sentimento, com o mesmo coração. Basta que um grupo de pessoas se voltem ao Senhor com o mesmo desejo real, profundo, sincero, de desenvolver um vínculo de comunhão com o Senhor. Quando isto acontece, Jesus prometeu, palavra proposta, dita, expressa de Jesus foi essa. Ele mesmo disse que ali estaria no meio. Não importa quantos se reúnem. Se nós nos reunirmos em 2, o Senhor estará já conosco. É a promessa dele. Ora, se Jesus disse isso, Jesus é fiel, ele vela sobre a sua palavra. Então a verdade é que o Senhor está conosco. Se nos reunirmos 2, 3, 5, 10, não importa onde, não importa como, não importa o local, se for para cultuar a Deus, o Senhor estará em nosso meio. Não há necessidade do ente religioso ou da igreja como nós a compreendemos ou a concebemos no tempo presente. Isto posto, não há por que nós desfalecermos, não há por que nós desanimarmos. Não é motivo o fechamento da igreja para que a nossa comunhão com Cristo diminua. Não é motivo para nós desfalecermos porque não há um culto institucionalizado. Porque eu não posso 1 ou 2 vezes por semana me reunir com um grupo de pessoas em uma determinada instituição. Ora, se nós nos reunimos em família, se nós nos reunimos com um grupo de amigos, se nós nos reunimos entre 2 ou 3, isso já é suficiente para que o Senhor esteja em nosso meio. A experiência, irmãos, que a igreja primitiva teve, ela sempre transcendeu a instituição. No livro de Atos, no capítulo de número 2, no versículo de número 46, a Bíblia diz que diariamente os cristãos perseveravam unânimes no templo e partindo o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. A comunhão que existia entre o povo de Deus e que é o exemplo proposto para nós hoje no tempo presente é o da igreja primitiva. E a comunhão que a igreja primitiva desenvolveu entre si e com Deus nunca se restringiu somente à igreja. Desde o início, desde o começo, a igreja primitiva sempre se reuniu para além do templo de casa em casa. Sempre foi assim. Hoje nós temos uma visão institucionalizada, mas queira Deus que toda essa situação que nós vivenciamos no tempo presente e que não desejaríamos vivenciar em função das adversidades trazidas pelo Covid, nos façam abrir a mente para que nós possamos ver o Evangelho para além da instituição religiosa. Para que nós venhamos nos aperceber que a vida cristã se desenvolve essencialmente fora do ente religioso. Para que nós venhamos perceber que nós temos que desenvolver uma comunhão íntima, plena e perfeita com o Senhor. Que nós temos que buscar a presença do Senhor. Que nós não só não podemos, mas também não devemos acreditar que esta comunhão que nós desenvolvemos com o Senhor, ela perpassa o ente religioso, a igreja, ou ela é atravessada por um líder religioso. Não é assim. Nós devemos desenvolver uma comunhão pessoal com Cristo. Nós devemos desenvolver uma relação direta com Deus. Quando nós fazemos isso, nós podemos alcançar sim o favor da divindade, a bênção de Deus, a graça de Deus, o milagre de Deus, se necessário. A Bíblia diz que essa mulher rompe no meio da multidão. A Bíblia diz que esta mulher segue ao encontro de Jesus. E quando ela toca em Jesus, ela percebe que o milagre acontece. Aquilo que ela acreditou que aconteceria, que ela creu que aconteceria, aconteceu de verdade. Ela recebeu o milagre. Quando ela tocou em Jesus, ela sentiu que o milagre aconteceu.
Como ela sentiu isso, o texto não nos deixa claro, mas o texto afirma que ela percebeu que o milagre havia acontecido. Quando ela percebeu, seguramente ela parou no meio daquela multidão. A Bíblia diz que quando isto aconteceu, Jesus também percebeu que o milagre havia acontecido. Jesus percebeu que alguém tinha tocado nele. E Jesus para no meio daquela multidão e pergunta: quem me tocou? Os discípulos que estavam ali próximos a Jesus não entenderam a pergunta de Jesus, não compreenderam do que Jesus falava. E disseram: mestre, tu vês que a multidão te aperta, tu vês que toda essa multidão te oprime, eles te espremem, e tu perguntas: quem me tocou? Ora, muita gente te tocou, tem umas quantas pessoas estão na tua volta te tocando. Só que Jesus diz: alguém tocou em mim de uma forma diferente, porque eu senti que a este toque saiu de mim virtude, saiu poder, o texto afirma. Percebam que o toque desta mulher em Jesus não era o mesmo toque daqueles que cercavam Jesus e que espremiam Jesus. Não era o toque de pessoas que tinham interesses diversos. O toque daquela mulher foi diferente. O toque daquela mulher foi um toque de fé, um toque de confiança, um toque de convicção, de certeza, de que ela estaria acessando verdadeiramente a graça de Deus revelada por Cristo, de que o milagre aconteceria. Ela não tinha dúvida disso. O texto diz, irmãos, que quando isso aconteceu, e que Jesus questiona quem o tocou, ela parou no meio da multidão. A Bíblia diz que ela ficou atemorizada, ela ficou trêmula, ela ficou um pouco nervosa. E pela insistência de Jesus, a Bíblia diz que ela prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. O texto não nos diz exatamente o que ela diz, mas diz que ela declarou toda a verdade. Seguramente aquela mulher chegou diante de Jesus e contou para ele a história da vida dela. Ela deve ter chegado diante dele e dito: olha, Jesus, a realidade é que eu sou uma mulher que há muito tempo vem sofrendo. Eu sou uma mulher que faz 12 anos estou impossibilitada do convívio social. Eu sou uma mulher que há 12 anos vive reclusa. Eu sou uma mulher que as pessoas, quando olham para mim, elas me desprezam. Elas querem uma distância grande de mim. Elas têm medo que a minha enfermidade as contamine. Elas têm medo que a minha enfermidade possa colocar, de alguma forma, um impedimento à fé que elas vivenciam. As pessoas não querem estar próximas a mim. Eu sou uma mulher que despendeu tudo que tinha, uma mulher que empobreceu, uma mulher que há 12 anos vem passando luta, tribulação, adversidade, que gastou tudo que tinha em função dos recursos naturais da medicina deste tempo. Mas o meu problema persiste até o dia de hoje. Eu sou uma mulher que trago consigo, Senhor, no meu coração, diversas mágoas e ressentimentos. Afinal de contas, faz 12 anos que eu não posso me relacionar com ninguém, faz 12 anos que eu sou desprezada, faz 12 anos que eu passo necessidade. Essa mulher deve ter chegado diante de Jesus e dito isso tudo para ele. O meu histórico de vida, Jesus, não é bonito. A vida para mim não tem sorrido faz 12 anos. Faz 12 anos que eu vejo a vida com limitações, que eu passo lutas e tribulações. Faz 12 anos que eu busco de alguma forma alcançar a restituição para a minha vida em todos os âmbitos, no âmbito físico, no âmbito material, no âmbito religioso. Mas até o dia de hoje eu não pude isso. Só que eu ouvi, Senhor, falar que o Senhor estava na cidade. E eu assentei no meu coração um propósito, Jesus. E o propósito que eu assentei no meu coração foi romper com os vínculos religiosos. O propósito que eu assentei no meu coração foi deixar de lado tudo aquilo que a minha religião dizia ser uma verdade existencial. O propósito que eu assentei no meu coração foi não me preocupar mais em alcançar o favor da divindade por intermédio da instituição religiosa. O propósito que eu assentei no coração foi vir ter com o Senhor. Eu decidi ter um encontro com o Senhor e para isso eu vim rompendo no meio desta multidão. E eu toquei no Senhor. Quando eu toquei no Senhor, eu senti que o milagre aconteceu na minha vida.
Imagine, irmãos, a situação daquela mulher. Ela está diante de Jesus, dizendo para ele que ela havia rompido com todos os vínculos religiosos, mas que isso foi necessário para que ela pudesse tocá-lo. Verdade é, irmãos, que para muitas pessoas é necessário romper com os vínculos religiosos, com a moldura tradicional da religiosidade, para que possa de verdade alcançar a pessoa de Jesus. Enquanto nós seguimos buscando alcançar o favor da divindade, a pessoa de Jesus, imaginando que isso é possível única e exclusivamente perpassando a instituição religiosa, nós nunca alcançaremos. Só é possível quando nós vamos à fonte, quando nós vamos à pessoa de Jesus. A Bíblia diz que Jesus olha para aquela mulher e diz para ela: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Perceba que esta mulher, ela foi até Jesus na expectativa da cura. Só que ela recebeu mais do que isso. Ela imaginou que rompendo com os vínculos religiosos, ela alcançaria o milagre. E ela alcançou o milagre. Só que ela alcançou mais do que isso. Porque Jesus disse para ela: a tua fé te salvou. A tua fé te justificou. O teu esforço, o teu empenho, a tua dedicação, a tua fé, a tua confiança não foi em vão. Tu veio à pessoa certa. E eu tenho para ti mais do que uma cura. Eu tenho para ti a salvação. É isto que Jesus nos propõe. A salvação proposta por Deus, ela não perpassa o ente religioso. Mas a salvação proposta por Deus encontra-se única e exclusivamente na pessoa de Jesus. Quando nós vamos a Ele, nós alcançamos acima de tudo a salvação. E o milagre acontece se necessário. Jesus disse para a mulher: olha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre desse teu mal. Vai em paz e vai curada. Vai liberta desse teu mal. Agora tu pode recomeçar a vida. Agora a vida pode seguir o seu curso para ti. De tal forma, irmãos, que eu gostaria de finalizar dizendo para os irmãos que é necessário um encontro com Cristo. É necessário nós não estabelecermos a nossa fé numa instituição religiosa. É necessário nós compreendermos que ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Ele é o único caminho proposto de salvação. Bom, isso quer dizer que nós não precisamos da igreja? A igreja é uma instituição como qualquer outra. Se nós pudermos nos reunir na igreja, glória a Deus. Assim como, se nós não pudermos, nós podemos nos reunir em qualquer lugar. A igreja em si não tem o poder de unificar ou de criar vínculos de comunhão com o povo de Deus. Aonde quer que 2 ou 3 se reúnam, não importa se é na igreja, pode ser, pode, mas pode ser também em nossas casas, pode ser também em qualquer lugar que nós vamos nos reunir para adorar o Senhor. Fazendo isso, nós teremos um encontro verdadeiro com Cristo e receberemos mais do que o milagre, receberemos também a salvação proposta por Cristo. Amém?